que o que você viveu lá, né, com seu pai umbandista, sua mãe evangélica, são justamente essas tensões que a gente vive hoje, não é? Em que o mundo é dividido, precisa dividir. Então, você é bom, o outro é ruim, você é gordo, o outro é magro, você é preto, o outro é branco. Tem muito isso está muito posto, não é? As pessoas, elas precisam dividir, não é? Dividir o mundo, não é? E na verdade, nós não precisamos dividir nada, nem deveríamos dividir. Quer dizer, a prova cabal é que, de um jeito ou de outro, o seu pai ficou com a sua mãe. Sim, estão lá até hoje. Então, mesmo ele com uma formação espírita umbandista e ela com uma formação evangélica, não é? Muito provavelmente, num dado momento, ele até abriu um pouco mão, né, em nome do amor, em nome da família, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque as coisas deveriam ser conduzidas, sim, pelo amor e não pelo ódio, não é? E nós temos uma filosofia de Exu, que é a divindade mais satanizada do candomblé e da Umbanda, que é o seguinte, Exu é a mutabilidade, portanto a mudança é a única certeza da vida. E quando a gente cai nessa armadilha de dividir, de satanizar, é porque a gente não quer aceitar a mudança. Mas não existe vida sem mudança. Veja que o seu pai, né? O seu pai mudou um pouco, não é? Quer dizer, e cedeu, e certamente houve esses arranjos. Então, eu penso que, primeira coisa, a satanização das religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque do Rio Grande do Sul, elas só interessam a quem gosta de hierarquizar o mundo. Então, eu quero que isso seja mais importante, e para isso ser mais importante, eu preciso nomear alguma coisa menos importante. Perfeito. Eu quero que isso seja o bem, e para isso ser o bem... Algo precisa ser o mal. Algo precisa ser o mal, não é? E é disso que se trata essa... Em março do ano passado, eu estive na Carolina do Norte. Eu fui para uma universidade negra da Carolina do Norte e eu fui dar uma palestra lá. Todo ano eles fazem uma grande conferência de religião, política e diversidade. E eu fui convidado e tal. E a professora que me convidou, ela é da Igreja Batista. A família, ela, o marido e a filha congregam na Igreja Batista. E aí, eu cheguei na quinta-feira, tinha uma agenda, e no domingo tinha o culto na igreja. E ela me convidou, alguma coisa que eu não faria aqui no Brasil, não com naturalidade. Eu falei, professor, eu não sei, será? Porque eu vou desse jeito. Eu vou como pai de santo, eu não vou mudar para poder ir. Perfeito. Ela falou, não, o meu pastor já sabe que você é um sacerdote como ele, que você é um sacerdote das religiões de matriz africana no Brasil, e ele quer, inclusive, lhe conhecer. E lá fui eu, é uma Black Church batista. E lá fui eu. Dessas que a gente imagina mesmo, com música, com... Exatamente. Só tinha visto isso em filme. No filme da Hope. Enfim. E aí lá fui eu para a igreja, tava um frio, e lá fui eu para a igreja, 9 horas da manhã, o culto era das 9 ao meio-dia, e eu fiquei deslumbrado, fiquei muito deslumbrado, e aquelas mulheres com aqueles chapéus, com aqueles casacos, é uma igreja negra, então, inclusive, foi uma das poucas vezes em que eu pude me ver espelhado. Não é? Porque para a pessoa negra é difícil se ver. A gente está a gente vê o mundo branco, a gente não vê o mundo negro. E eu me senti muito bem nessa igreja, e não tinha, ele falando de Jesus, e nesse dia o sermão foi sobre prosperidade.
foi sobre endividamento e prosperidade. E ele usou essa palavra que nós usamos no candomblé, o dinheiro como magia. E nós temos que respeitar o dinheiro, o pastor dizia, e nós temos que cuidar do dinheiro. Então era sobre endividamento, prosperidade e o poder do dinheiro. E aí depois a gente foi jantar, eu, a professora e o pastor, nós fomos jantar, e ele perguntou o que eu achei. E eu falei, olha, eu achei maravilhoso. E ele falou, você se sentiu em casa? Eu falei, eu me senti em casa. E ele falou para mim, você se batizaria na minha igreja? Eu só não posso se ela disser... Abandono... Bom, mas essa não é um pouco a doutrina da coisa? Abandono o velho homem, do cristão? Isso é mentira, né? Que ninguém abandona nada, para! Isso é falácia, isso é propaganda face. É fake. Propaganda fake, porque ninguém abandona nada. Inclusive, essa é a minha grande crítica ao cristianismo. Uma crítica também porque eu considero um movimento perigoso, este movimento de que você pode a qualquer momento deixar tudo para trás e seguir livremente. Isso não é bom. Não é? Quer dizer, não me parece adulto e maduro que a qualquer momento eu possa mergulhar na pia batismal e deixar toda a minha sujeira. Isso não me parece bom. Tô entendendo. Você está entendendo o meu raciocínio? Isso me parece que infantiliza as pessoas. Por quê? Eu não fui educado para culpar Exu pelos meus erros. Entendi. Os erros do mundo não são culpa do divino, da espiritualidade, do sagrado. Os erros do mundo são culpa nossa. Nós é que temos dizimado a natureza, nós é que temos transformado o mundo pior do que ele pode ser. Entendeu? Então, eu fui educado com essa cultura da autorresponsabilidade. Então, você gastou mais e você quer gastar mais? Você quer gastar mais? Então, trabalhe mais. Então, você vai precisar arrumar outro emprego se você não está sendo capaz de viver com o dinheiro do plástico. Então, é nesse sentido que a minha cultura, a minha formação mesmo familiar, e ela está ligada à cultura religiosa, se opõe a essa ideia de transferência das religiões hegemônicas, pelas quais eu tenho todo o respeito. Eu nunca trago, Igor, na minha cabeça eu não estou trazendo lei, não estou trazendo verdade absoluta, eu não quero isso para todo mundo, não se trata disso, eu não tenho nenhuma pretensão. Mas eu preciso dizer, sim, que me incomoda muito esse discurso de transferência de responsabilidade. E transferência para forças sobrenaturais. Você sabe, eu sou pai de santo. Você sabe que as pessoas vêm me consultar, né, sobre os seus problemas da vida. E a maioria delas quer facilitar a minha vida, que eu adoro. Como? Elas querem... chegando e dizendo que tem uma macumba, que ela está sendo perseguida, que tem inveja. Entendi, a culpa é dos outros. Que ela sonhou com a farofa na encruzilhada. Tem um provérbio, Igor, iorubá, que eu adoro, que ele diz assim: atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Essas pessoas, elas querem atalho. Pode até ser que haja inimigos, e eu acredito que há no mundo. Tá, mas e a sua parte? Qual é a sua parte na sua escassez, na sua infelicidade, na sua tensão, no seu adoecimento? Qual é a sua parte? E aí as religiões hegemônicas, com esse discurso de transferência, que é tudo tá amarrado, é o Satanás, é o demônio, é a macumba. Ela é humana, tá tudo bem. A contradição é Exu.
Exu é a própria contradição. Ele vê você sofrendo e ele dá uma gargalhada, transformando o sofrimento em alguma coisa menor do que... Exu, ele tem um ditado que eu adoro, que ele diz assim: formiga é formiga, elefante é elefante. Não dê à formiga o tamanho de um elefante e seja você o elefante. É essa palavra que mobiliza. Sim. Sim. Que aí eu começo a ver o mundo de outra maneira. Perfeito. Porque, de verdade, nós estamos programados para a dor, para o sofrimento. Nós não estamos programados para a alegria, para a felicidade. Do ponto de vista espiritual, tu diz? Não, do ponto de vista social. Tá. Do ponto de vista social, nós estamos programados para valorizar mais o sofrimento do que o prazer. É verdade, isso se reflete em várias camadas. Em várias camadas. Dá pra dizer, por exemplo, uma bem idiota, cara, você aí que tá assistindo a gente, você não prefere clicar numa fofoca, ou numa bad trip, ou dar view pra caramba quando a gente tá falando de guerra, por exemplo? Exatamente. Exatamente. Prefere a polêmica odiosa a uma poesia. Esse mito. Eu sou Xangô. Que é o Xangô da é o orixá justiça. da justiça. É o orixá do trovão. Xangô faz fogueira com os ossos dos mentirosos. Só o pilão emborcado, por conta da sua opacidade, da sua solidez, suporta o peso de Xangô, porque é o peso da justiça. A justiça, ela é pesada. Ela é muito pesada, não é? Então, Esse é um aspecto... Posso abrir um parênteses rapidinho? Sim. Ó, esse é um aspecto interessante que você acabou de falar sobre Xangô, que é a justiça é pesada, né? Eu só quero dizer que a gente às vezes pede por justiça e a gente não quer justiça de verdade, né? A gente quer o que a gente está enxergando do nosso ponto de vista, que é justo, levando em consideração só o que eu tô achando. Poxa, foi minha esposa que me ensinou isso, falando sobre Xangô, que eu falava, Xangô era o mais legal. Xangô é justiça. Ela pensa legal, Tem uma pensa lição legal. de Xangô, que olha que sempre, antes de ir até Xangô, avalie o pedido. Uhum. Foi exatamente o que ela me falou. Porque dependendo da justiça que você pedir, ela pode se voltar contra você. Que é isso, né? Na maioria das vezes, quando a gente quer justiça para nós. Uhum. E justiça para nós não é justiça. Não, justiça para Justiça nós é justiça, não é justiça. né? A justiça, ela tem que se espalhar. A justiça é coletiva, é comunitária. Uhum. Justiça é justiça. Exato. A justiça, ela tem que ser para todo mundo. E aí, por que eu tô falando desse... Exato, é uma porção de manifestação de Olorum Olodumare. Olorum Olodumare. Da força criadora. Tá. Todos esses orixás, eles são porções da força criadora. Portanto, todos divinos. Todos são Deus. Todos são Deus. Tanto que no Candomblé a gente fala menos sobre Olorum Olodumare. A gente fala sobre os orixás, porque eles são uma centelha de Deus que nós recebemos para poder cumprir a nossa jornada mítico-ancestral. Todos nós estamos vivendo uma jornada que ao mesmo tempo é mítica e ela é ancestral. Todos nós sofremos os impactos positivos e negativos dos nossos antepassados. Tá. Eu fui criado num território de muita escassez. E eu tinha tudo para ficar na escassez, porque é sobre os impactos dos meus antepassados. E o Candomblé vem e me diz, você precisa romper com isso. E eu sigo rompendo com a escassez. Tá. E aí, aqueles que vierem depois de mim Perfeito. não vão receber a escassez como uma força. Eles vão receber a prosperidade, a abundância, entendeu? Então, tem um provérbio, é do Daomé, do Benin, ele não é nem Yorubá, ele é Evefon, que ele diz, nós somos seres espirituais experimentando a materialidade, e não o contrário.
A materialidade, ela é transitória, nós estamos experimentando, mas nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais experimentando a materialidade no mundo espiritual, que é Ajalá. Ajalá, ele é um Oxalá. Ele é um oleiro universal, ele é um fazedor de cabeças, destino. É um galpão cheio de cabeças. Ele molda as cabeças com barro, com vento, com folha, com fogo. Ele molda uma série de cabeças. Ele é ébrio, ele é bêbado. Então, às vezes, ele faz cabeças boas, às vezes ele faz cabeças não tão boas, porque ele se embebeda. Nós vamos até ele, nos ajoelhamos e escolhemos a nossa cabeça. Então, eu escolhi ser professor. Eu sou muito feliz como professor. Só não sou mais feliz por conta da política, de destruição da educação. Mas a vida toda eu sou professor desde os meus 19 anos. Eu entrei na faculdade de letras com 18, com 19 eu já era professor-aluno. Eu amo ser professor. Só não amo mais, né? Porque decidiram destruir a educação e começando pelos professores. Por isso que eu não amo mais. Tanto que eu não estou em sala de aula, que eu não vou me sujeitar a um sistema que quer me destruir. Mas também porque eu posso fazer isso, obviamente que eu posso fazer. Né? Há pessoas que não podem e têm que se submeter. E aí... Escolhe a cabeça. Eu escolhi a cabeça. Aí eu escolhi essa cabeça é uma cabeça destino. Ela vem com marcadores. Ela vem com marcadores dos antepassados, daqueles que vieram antes de mim e que são da minha família parental. Ela vem com marcadores míticos. Muito complexo. E ela vem com marcadores. A gente está dentro de um tempo circular, a gente está dentro de um círculo. E por isso que existe déjà vu, porque a gente reencontra o que a gente já viveu. Por isso que a gente se apaixona, porque a gente encontra alguém que a gente já conhece. É isso, porque o tempo, primeiro, ele não é linear. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou. Então, o tempo africano não é o tempo ocidental, ele não é presente, passado, é em espiral, está tudo se cruzando. E nós Parece um pouco a filosofia hermética, também vai por aí. Exatamente. E a gente está dentro de um círculo. A gente está dentro de um círculo e acumulando experiências. Nesse sentido do círculo, como é que, se é um círculo, isso é uma ideia que se repete na religião, Sidney? Porque assim, você acredita num bem supremo e um... Exu e Pombagira. Eles tinham o nome deles, mas eles não estavam agrupados numa categoria única. Tá bom, eles existiam, mas como não a cultura que era indígena, eles eram chamados de outras coisas. É isso. Exatamente. Tá. Aí acontece uma assimilação. Então, esses espíritos encantados, Exus e Pombagiras, se parecem muito com o Orixá Exu, porque o Orixá Exu é o orixá mais humano que nós temos. Ele é muito humano. E aí, eu não vou saber te dizer, de verdade, eu não vou saber como é que... Isso requereria uma tese de doutorado, eu não vou saber dizer para você, mas em alguma medida a Umbanda pega e assimila a figura de Exu. E aí seu Tranca-Rua, seu Tata Caveira, seus Sete Montanhas, começam a ser chamados de Exu com X, que em Yorubá é com S. Porque não tem X na língua Yorubá. Tá bom. Então, assimila, é o que eu chamo de assimilação e Exu. E Pombagira também é assimilada de uma divindade bantu, de Angola, do Kikongo, que chama-se Pambu Nigila. Pambu Nigila. Bem Exu próximo de Pombagira. Exatamente. Pambu Nigila é uma divindade bantu, Exu é Yorubá, e ela é semelhante a Exu. Ela também é das estradas, é também uma divindade dos caminhos. E aí... Pambu Nigila, Pambugila, Pombagira. E aí a gente, esse processo de assimilação de sentido, é uma assimilação de sentido,
pega aqui Exu, então aí... então, seu Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, Pombagira Cigana, seu Tata Caveira, seu Meia-Noite, eles não são Exus orixás. Tá. Uhum. Mas eles se parecem muito. E aí eles levam o nome de Exu Tranca-Rua, Exu Meia-Noite e a Pombagira, né? Pombagira Maria Padilha das Almas, Pombagira Maria Navalha, Pombagira Cigana. De escassez, eu nunca me senti menos próspero. Mesmo quando a mistura era casca de batata frita, ou omelete de casca de batata frita, eu nunca me senti menos próspero. E foi por isso que eu fui comprar as calças e as camisas. Uhum. Porque eu não me sentia menos próspero. Tem uma lição de Exu que ele diz o seguinte: se a sua porção de dinheiro, de felicidade, de saúde não está com você, ela está com alguém. Você precisa reaver. E aí eu não estou falando aqui de um dinheiro excessivo, porque ninguém precisa de 1 bilhão para viver. Ninguém precisa. Quem precisa de 1 bilhão? Ninguém precisa. Né? Ninguém precisa de 5 apartamentos, de 10 carros, de... Ninguém precisa. Eu estou falando de dinheiro que não ofende esse equilíbrio supremo. Esse é o ponto. É disso que eu estou falando. Uhum. Eu recebo muita gente, notadamente negros e negras, que tem o dinheiro como pecaminoso. Que quando ascende na carreira e começa a ter um salário, de 20 mil, está se sentindo amaldiçoado, porque veio de uma história de escassez. Sabe nem lidar, né? Sei como Eu falo, mas você nunca vai ter esse dinheiro que você considera amaldiçoado. Você não vai ter. Você não vai ter 1 bilhão. Você nunca vai ter. O dinheiro que você tem é para o seu conforto, para a sua saúde. É que o cara tá tão acostumado a não ter porra nenhuma no último, que 20 conto parece muito dinheiro, né? E não é, nós sabemos que... Por quem? Entendeu? Elas são mandadas. Elas acontecem no meio de um caos esquisito, de uma forma... Conexões estranhas que levam pra um troço que eu queria, por exemplo, que eu vejo assim, isso aqui não era pra ter acontecido desse jeito, esquisito, isso aqui nunca deveria ter... Tipo, uma sequência de 3 coisas que não acontecem normalmente, que dão no resultado, entendeu? E aí eu vejo assim, eu que sou agnóstico, você é mandado. Quem mandou isso aí? Essa é a grande dúvida da minha vida, Sidney. Quem mandou isso aí? É pra eu ir? É pra eu não ir? Tem umas que é assim, ó. Eu prometi que eu ia parar. E aí, ia parar de eu ia sacrificar um troço que eu gosto, porque sim, porque foi uma espécie de um acordo desesperado que eu fiz comigo mesmo ou com a divindade. E assim, do nada surge um troço que é o oposto, é o contrário de parar, entendeu? Cara, empreende com isso, tá ligado? Eu não sei, eu sei que é mandado. Pelo jeito que chegou, eu sei que é mandado, entendeu? Mas, e aí eu não sei, e aí eu fico, e agora? Agora eu vou ficar aqui com os meus botões, conversar com o que eu acredito que é divino e sei lá, e tentar entender. Eu até troquei uma ideia com a minha esposa, fala lá com Meia-Noite lá, eu quero trocar uma ideia com ele na hora que ele tiver com o máximo de energia. Pra quê? Pra me ajuda aqui, cara, isso aqui é mandado. Porque Quem mandou? Me ajuda aí, só pra eu saber o que eu... Porque tem hora que a sensação de acessar em algum nível essas regras do mundo espiritual, que eu te falei lá antes, que nem eu olhando pro troço, pro acontecimento, me parece mandado. Entendeu? Só que eu não tenho a maldade de sacar porque é possível que nem tudo que é mandado é bom, certo? Exatamente, nem tudo é bom. Essa minha é isso que eu tô te falando aqui. Isso aí é mandado, é coisa de maluco ou existe? Olha só, eu penso que tem uma divindade iorubá que é Iuá. Iuá é caráter. E o Apelé é caráter suave.
Nós aprendemos no terreiro que devemos caminhar suavemente, não como dinossauro, com peso de um dinossauro. A gente não precisa amassar o mundo, amassar a terra, a grama. E o A é o nosso caráter. Então, esse desejo que é caminho e que você está sentindo como caminho, ele é um desejo resultado das suas escolhas. Perfeito. Já faz tempo que eu queria. O rito organiza a vida. Comer com talher é ritual. Dormir com travesseiro é ritual. Falar a verdade é ritual. Nós somos seres mitológicos e rituais. Eu tomo a bênção da minha mãe até hoje. Eu me ajoelho, bênção mãe, e beijo a mão dela. É o rito. Isso me faz menos órfão. Isso quer dizer que eu tenho mãe. E eu tenho uma mãe que nunca saiu do lugar de mãe. Ela nunca saiu. Hoje ela está com 78 anos de idade. A gente leva ela ao médico, ela não deixa a gente entrar. Ela fala, não, eu não estou senil. Eu te levo no médico, você é meu filho, você não me leva. Quando eu sair, eu te conto o que o médico disse. Ou seja, ela não está saindo do lugar. Ela não está produzindo orfandade. Hoje os deslocamentos são excessivos. Todo mundo desloca. Eu nem sei, eu tenho pessoas que são casadas, que têm filhos, eu fico olhando a relação, aquela não me parece uma relação de pais e filhos. Me parece outro tipo de relação. Que eu nem vou dizer se boa ou ruim, mas tem deslocamento. Um pai não tem medo do filho. Uma mãe não tem medo do filho. Uma mãe, ela tem que ter liberdade para dizer não. Entendeu? Então, você sabe que tem uma história de Exu. Ele era muito amigo de uma outra divindade. E essa divindade, ela era casada e o marido adoece. O marido adoece, começa a definhar. Todo mundo sabia do poder de Exu, de transmutar, de transformar e tal. E ela chama Exu. E ela fala, Exu, e o marido moribundo na cama, sofrendo muito, gemendo, disse que chorava lágrimas de sangue. E ela sofrendo junto, obviamente, que era a esposa, e ela chama Exu, e Exu vem, né, e visitar e tal, eles eram muito amigos, e aí ela fala, cura meu marido. Por favor. E aí, Exu deita do lado do moribundo, abraça o moribundo e o moribundo morre. Exu levanta e ela pergunta, eu queria que você curasse, não que você o matasse. E Exu fala, eu o curei. Agora eu levei a dor dele e a sua. E Exu chora as lágrimas de sangue. Então Exu é muito nosso amigo, ele é muito nosso amigo, mas ele não vai fazer o que a gente quer. Oxum é uma divindade das águas, é uma divindade feminina. Eu gostaria muito que os homens acessassem a epistemologia de Oxum, porque nós navegamos no rio Oxum quando estivemos no útero de mamãe. O líquido amniótico, para os iorubás, é um rio Oxum. Todos nós fomos acolhidos, refrescados, envolvidos pelo rio Oxum, que é o líquido amniótico. Então, um homem não pode desrespeitar, matar, violentar uma mulher. Não pode. Você morou lá 7, 8, 9 meses. Você foi banhado. Você foi nutrido. Mas que parte que a gente está esquecendo, mesmo na hora do ódio? Eu não estou dizendo que eu não vou ter raiva de uma mulher, que eu não vou... Tá, mas que parte que eu não estou entendendo? Que todo mundo veio dali? Uhum. Que parte que eu não estou entendendo? É o ódio, né? Porque o ódio não precisa de compreensão. Então, eu gostaria muito que os homens entendessem, para além das pautas do feminismo... Deixa isso de lado.
Vê outra coisa. Eu nasci de 8 meses, eu morei 8 meses na barriga da mamãe. Ela é mulher. Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.